Aí sim, professor Adenilson por aqui, com mais uma super videoaula, dados efêmeros. Isso mesmo, as populares efemérides. E afinal, o que são, né? Quais que são os tipos? Para que servem? Antes de irmos ao conteúdo propriamente dito, meus parabéns! Meus parabéns por você estar assistindo a essa série de aulas. Meus parabéns por você estar comprometido com os seus resultados. A sua participação é maravilhosa, meus parabéns mesmo, né, no caso, por estar assistindo a essa série de vídeos. E afinal de contas, o que é que são dados efêmeros? Eles são, dados que informam as órbitas dos satélites e a precisão dos relógios dos mesmos. Na prática, o que é que acontece? Como eles informam as órbitas dos satélites e o estado dos relógios dos mesmos, né? São estes os dados, preste atenção, que são utilizados para determinar a posição. Veja bem, o almanaque, o que ele faz é só dizer, opa, o satélite está lá naquele quadrante do céu, está mais ou menos naquela posição. Essa é a ideia. Já as efemérides informam a posição exata do satélite em determinado instante de tempo. É isso. Informam essa órbita, né, precisa. E a precisão também dos relógios, né? Sendo que, existem 4 tipos de efemérides. Nós temos as efemérides transmitidas, ultra rápidas, rápidas e precisas. É bastante conteúdo muito importante. Veja bem, quem calcula as efemérides é o segmento de controle, né? Ele faz todo o cálculo e a propagação das efemérides, sendo que, por exemplo, efemérides transmitidas, elas são um conjunto, né, de 16 a 20 elementos que definem a trajetória elipsoidal de cada satélite e são enviadas no bloco 2, ou seja, lembre-se dessa história aqui, são 16 a 20 elementos que informam isso aqui, a trajetória elipsoidal. Veja que legal, você está começando a entender. Sendo que, importante, as órbitas dos satélites, né? Elas têm uma precisão de 1 metro e seus relógios de 5 nanosegundos. Isso significa o quê? Simples. Nanosegundos parece ser bastante, mas é pouco, é ruim. Veja que lá nas outras aulas eu falei de picosegundos. Daqui a pouco eu vou tocar foi mal neste tema novamente. 3 vezes 10 na menos 10. Sendo que nanosegundos, cara, é ruim. Para o som se deslocando à velocidade da luz, é muito pouco, é ruim. Com osciladores atômicos, né? E para determinada posição, possibilita a acurácia de 1 metro. Sabemos nós o que? Efemérides transmitidas. Legal. Só que para entender melhor
o posicionamento aqui também é necessário entender os diferentes comprimentos de onda existentes. Por exemplo, eu posso fazer até aqui para o lado, colocar isso. Vamos construindo quase uma colcha de retalhos aqui, né? Por exemplo, como eu estava dizendo, GPS tem um código CA, que tem um comprimento de aproximadamente 300 metros. Vou colocar os principais aqui, né? L1, banda L, né? É 19 centímetros. E L2, 24 centímetros. Ou seja, haja vista o tipo de efeméride utilizado e o comprimento de onda que é emitido, né, que é recebido, melhor dizendo, pelo receptor, você vai conseguir ter determinada acudácia, né, no caso. Por exemplo, as efemérides transmitidas, elas são, como o próprio nome diz, sei se é redundante, né, transmitidas, ou seja, enviadas em tempo real. Veja bem, o grande objetivo delas é que, elas mais o comprimento CA possibilitam que o usuário determine uma posição em tempo real. Perceba isso. Perceba também o que? Existem, né, no caso, os dois métodos de determinação de posição, né? O posicionamento aqui em tempo real. Temos o em tempo real e o pós-processado. Sendo que o pós-processado faz o processamento dos dados utilizando diferentes efemérides. Só que as transmitidas são em tempo real, como eu disse. Elas mais o código CA precisam de 3 metros, 2 metros e pouco. Ótimas para o quê? Uso civil que não exige acudácia. Daí chega um profissional que não entende de posicionamento pelo GNSS e fala o seguinte: efemérides, ou melhor, código CA, GPS de navegação é ruim. Veja bem, termo errado. Não é que um posicionamento com GPS de navegação seja ruim. Apenas a aplicação deste tipo de receptor não é uma aplicação que exige grande acudácia. Veja isso. Esse tipo de receptor, ele é feito para utilizar as efemérides transmitidas, que por si só já ficam com uma acudácia na casa de 1 metro, mais o código CA. Logo, haja vista estas características, ele serve muito bem para o seu propósito, que é possibilitar o posicionamento em tempo real para finalidades que não exigem grande acudácia. Usos diversos, né? Onde que você quer saber apenas uma posição aproximada. Lembrando, além disso, que elas são, né, transmitidas em tempo real. Porém, o GS, né, o sistema de controle, ele atualiza as mesmas todos os dias, às 3, 9, 15 e 21 horas. Ou seja, o segmento de controle, né, no caso, corrige as informações transmitidas de órbitas dos satélites e precisão dos relógios nestes horários.
Entendido para que servem as efemérides transmitidas? Então vamos dar um passo a mais. Efemérides ultra rápidas são divididas em dois grupos, preste atenção: previstas e observadas, sendo que as previstas, né, elas chegam a alcançar 5 centímetros e 3 nanosegundos. Observadas, 3 centímetros e 15 picosegundos. Veja que legal, já é uma acudácia melhor. Porém, cara, na prática, para o uso civil ainda, o uso que exige grande acudácia, não é indicado, né, a utilização desse tipo de efeméride no caso. Sendo que o IGS, né, publica as mesmas todos os dias, a cada 6 horas, nestes horários aqui. E além disso, tem uma outra informação muito importante, ó. Elas têm né, dados de 48 horas, 24 anteriores e 24 posteriores ao horário no qual são informadas. Sendo que, embora, né, sejam nesses horários, elas podem demorar de 3 a 9 horas para serem publicadas, justamente porque já tem dados, né, de 24 horas posteriores, no caso, foi mal. Com isso, terceiro tipo de efemérides, dados efêmeros rápidos. Ó, veja que legal! Já possibilita, né, rápidas e precisas, possibilitam a alocação de marcos de base, podem serem utilizadas no georreferenciamento, veja isso, perceba isso. E efemérides rápidas levam, né, o cara costuma dizer, levam 17 a 41 horas para serem disponibilizadas. Mas isso é porque todos os dias elas são disponibilizadas neste horário, ó. 5 da tarde. Acudácia, 2,5 centímetros e 75 picosegundos. Eu tenho um artigo aqui que eu falo disso, né? O artigo sobre efemérides. Que eu falo, chego a trazer, o que é, né, esse tal de picosegundo, que é 10, eu disse que era 10 na menos 10, foi mal, eu não sei de onde eu coloquei isso na minha mente, é 10 na menos 12. Além disso, temos as efemérides precisas, mas elas demoram de 12 a 18 dias, o cara, né, costuma dizer disso, mas na realidade, elas são publicadas todas as quinta-feiras. E uma vez dito isso, vamos para a parte mais interessante, ó. Adenilson, a partir de que site que eu baixo os dados efêmeros? Deste site aqui, né? GNSS Calendar. Lembrando, por exemplo, ó, hoje é o dia 9. Ou seja, se eu quiser das efemérides rápidas ou as precisas, por exemplo, eu fiz um levantamento ontem e ele diz aqui alguma coisa, né, broadcast. Ou seja, né, lembre-se disso aqui, ó, do tempo, 12 a 18 dias toda quinta-feira e as outras, as rápidas, às 5 da tarde, né, todos os dias. Ou seja, você vai ter que cuidar daqui no GNSS Calendar este horário. Por exemplo, ó, do dia 1 de fevereiro, né, dia 1 deste mês, eu tenho, ó, as efemérides rápidas, radiodifundidas. Ainda não tenho as precisas aqui.
E daí aqui, ó, se nós olharmos mais para cá, ó, rápida e broadcast também. Eu queria pegar das finais, ó, achei, tive que vir mais para cá, né? É 12 a 18 dias, né, no caso. E se você descer daqui, tem mais alguns links interessantes, ó. Por exemplo, arquivos de antena, arquivo do tipo de receptor, tem um conversor de Hynix, né, entre versões do Hynix, e esse Glab, cara, eu confesso que eu nunca utilizei, que é um software de livre para processar, né, e analisar dados GNSS. Além disso aqui, ó, site do IGS, muito legal. Aqui em cima tem o que? Página inicial, né? Network, o que acontece? Tem uma série de locais que colaboram com o IGS. São instituições, né, que fazem o tratamento de dados. E aqui neste mapa você pode ver delas, ó, e aqui embaixo tem a lista, né, de todas as instituições. Ó, aqui no Brasil tem algumas também. Também, além disso, tem os produtos aqui, sendo que aqui, ó, adivinha de que local que eu peguei essas informaçõezinhas das efemérides? Foi do site do IGS, né, ó. Aqui estão elas, ó. Eu poderia ter mostrado direto nesta tabela, né? Enfim, um site bem legal para você navegar, conhecer e se divertir um pouco. Mas por essa aula era isso. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima videoaula.